Boa tarde para quem está aqui em Londres, bom dia para quem está aí no Brasil, Brasileiros pelo Mundo hoje com a Laisa Francine, que está nos Estados Unidos. Vai bater um papo com a gente, falar um pouco sobre como é esse intercâmbio, como é a vida de au pair lá. Então ela vai bater um papinho com a gente agora. Desculpa o atraso, a gente teve um imprevisto, mas já tá tudo certo agora. Tivemos um atrasinho de alguns minutinhos aí. E agora nós vamos bater um papo com ela, que é minha conterrânea. Eu descobri esta semana. Conterrânea porque ela veio de Londrina e agora está nos Estados Unidos. E eu não sabia que ela era de Londrina. Deixa eu saudar quem tá chegando aí. A Paty, o Carlos. Olha a Leile de Londrina também. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom e você? Tudo jóia. E aí, como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo. Frio aí, Liza? Um pouquinho, nem tanto não, mas tá um pouco, tá Tá começando, fresquinho. né? Tá começando, tá Tá chegando. começando. Eu saí agora, eu tive que ir ao mercado de manhã, agora eu já voltei congelando e o cabelo nem sequei, ó, tá aqui, ó. E aí, Liza, se apresenta aí pro pessoal, fala quem é você, de onde você veio. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Liza, tava falando certo. Eu tenho 25 anos, sou de Londrina, no estado do Paraná. Eu tô aqui nos Estados Unidos há 1 ano e 5, quase 6 meses. Tô Aham. au pair aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse programa, né? Hoje, não sei se vocês conhecem ou não o programa. Mas o programa de au pair aqui rapidinho é um programa de intercâmbio, é um dos mais baratos que existe, onde a gente vem aqui para os Estados Unidos ou outros lugares do mundo também, existem em outros países, para morar na casa de uma família anfitriã e cuidar das crianças. Você pode ficar até no máximo 2 anos nessa modalidade de intercâmbio. Então, eu tô aqui há 1 ano e 5 meses e cuido de Uhum. 2 crianças. Duas. Ai, que legal. Que fácil. Super tranquilo. Super tranquilo, gente. Eu tô acompanhando a Liza faz pouco tempo que eu te conheci online, né? E descobri essa semana que você é de Londrina, porque eu sou de Cambé, cidade vizinha. Esse mundo dá a volta e a gente cai no mesmo lugar, viu, Liza? Tá vendo, Carne né? e unha. E eu achei muito legal que você transmite muitos conteúdos interessantes sobre au pair, sobre intercâmbio, né? Conta várias experiências, pessoal, sigam lá, stories dela, ela conta várias coisas, várias informações, né? O que é mais legal ainda a gente saber da vida das pessoas é trocar informação. E sobre o Uhum. au pair, aqui pelo Brasileiros pelo Mundo, nesse quadro específico que eu costumo fazer, geralmente às quintas, já passaram outras au pairs que da França, Estados Unidos, uma que teve uma experiência na Inglaterra rápida, a Marina, que eu acho que talvez você conhece, né? Que está na França. Mas é legal a gente trazer mais informação aqui e eu quero te dar este espaço hoje e saber também um pouco mais de você, né? Por que não? Então, primeiramente, quero agradecer demais por você ter aceitado o convite, saudar a galera que está entrando aí. E vamos começar então o papo que interessa. Liza, por que Estados Unidos? Então, na verdade, quando eu descobri o programa de au pair, eu não sabia que existia em outros países. Quando eu descobri só nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu estava assim, numa fase que eu não estava muito feliz com a minha vida no Brasil. Eu era formada, eu era fisioterapeuta no Brasil. Estava Uhum. trabalhando há 3 anos na área. Mas, assim, não estava feliz, não estava satisfeita. E eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio, de viajar, morar fora do país por um tempo. Tinha tentado outros intercâmbios antes, tentado, né, viajar para outros lugares antes, mas nunca tinha dado certo, era sempre muito caro. Uhum. Então, aí, um belo dia, eu estava conversando com uma paciente, falei do meu desejo de morar fora, e comentei que quando a minha mãe tinha 28 anos, mais ou menos, ela tinha ido para o Canadá, e ela trabalhava lá, estudava e cuidava de crianças. Não era au pair, né, porque não existe au pair no Canadá, mas era Sim. um programa parecido. E aí ela falou, por que que você não faz isso também, querida? Aí eu falei, verdade. Quantos anos Então você eu comecei tinha quando aconteceu isso? 24. Nossa, você já 24 era anos. formada com 24 anos, já trabalhando na sua Já, área, mas não estava muito já. felizona. Isso, eu me formei com 21 e continuei fui trabalhando desde então, três Uhum. anos trabalhando.
não estava feliz. E aí, nesse dia, eu cheguei em casa e comecei a pesquisar intercâmbio, Estados Unidos, crianças. E aí Aham. apareceu lá, pá, 50% de desconto na Cultural Care para ir para os Estados Unidos. Eu falei, opa, como Gostei. assim desconto? Gostei de desconto. Quero saber mais. Quem não gosta de um desconto, né? Ainda mais quando Pois você é. está começando a procurar o negócio, vamos ver. Você até desconfia, né? Você fala assim, ó, deixa eu procurar se essa instituição é séria ou não. Fiquei super desconfiada no começo. Daí eu vi lá, passagem inclusa, você Uhum, recebe, você fica 2 anos lá e é uhum. só isso que você paga. Eu falei, tem alguma coisa errada. Esse só E, isso, mas você aí eu pode falar mais ou menos assim? Quanto? Foi esse só Então, isso? o preço da agência, desses 50% de desconto que tava 1.975 para fechar o programa. Então, assim, eu fiquei, oi? Passagem inclusa, 2 anos, ficar por mil novecentos e Não setenta e paga cinco nem a dólares. passagem, né? Se for ver, não Pois é, paga nem a passagem. isso. Só que daí, assim, entrando em parênteses, esse é o valor do programa, tá? Uhum, Você tem que pagar um pouquinho a mais em outras coisas, né? Tem o valor de inscrição na agência, que uhum, é 310, aí você primeiro tem que fazer, primeiro é uma taxa de R$ 40 para você fazer a entrevista, 310 para ficar online. Quando encontra a família, daí é 1.975. E setenta e cinco. E uhum. aí tem algumas outras coisas que tem que pagar, né? O visto, você que paga, então foi 608 na época, US$ 160, né? O visto. Mas é basicamente isso. E passaporte, se precisar fazer. Então, tem alguns outros gastinhos extras, né? Mas o Sim. valor do programa em si, com desconto de 50%, era esse. Eu acho que foi mais ou menos o que a Letícia pagou. Ela passou por aqui também na entrevista e ela é au pair nos Estados Unidos. Eu tava esquecendo que a Letícia também falou. E eu acho que ela também levou uma sorte e fez pela mesma instituição que você. Que daí pega esse Uhum, precinho bom aí, ó. Não é propaganda gratuita, né? uhum. Mas já que foi legal, por que não fazer um É, merchan dos bons, né? pois é. E foi assim, quanto tempo, mais ou menos, de quando a sua paciente te sugeriu até Uhum. você ir? Quanto tempo foi, mais ou menos? Foi super rápido, foi super rápido. Porque, assim, no Uhum, mesmo dia, foi dia. Eu lembro até hoje, foi dia 12 que a gente conversou sobre isso. Foi no dia 12 que eu encontrei, que eu descobri o programa de au pair, dia uhum, 12 de dezembro de 2018. E sim. aí eu achei lá a promoção, fiquei meio desconfiada, comecei a pesquisar mais sobre au pair. Dia 14 eu decidi agendar minha entrevista com a agência, fiz dia 18 de dezembro minha entrevista. Dia 26 Uhum, de dezembro eu já estava online, fiz tudo, já estava online, com família no meu perfil. Dia hum, 26 de dezembro de 2018. meu Fechei o meu Deus. match dia 13 de janeiro de 2019. Então, menos de um mês depois eu já achei minha família, minha primeira família. E aí embarquei em 31 de março. Foi assim, ó. Meu Deus! E eu achando que eu era louca porque fiz em 6 meses. Lógico que o processo é diferente, né? Que eu cheguei até aqui, mas você também decidiu super no susto, né? E Foi assim, no susto, porque sua família foi tranquila quanto a isso? Foi, essa doida, o que você vai fazer? ficou animada e super Uhum. empolgada no começo. Depois ela começou a ficar um pouco nervosa porque ela ia ficar sozinha, ela ficou triste. Mas Aham. no começo ela Viu que ficou era empolgada, assim, sério? primeiro foi É, o meu pai, no começo, quando eu falei pra ele e eu mostrei o programa, ele falou: não, não, isso aqui tá errado, tá muito barato, isso é tráfico de pessoas. Ele estava convicto de que era tráfico de pessoas, que era, que era mentira, que era É, só pra aliciar a pessoa. a Aí ele gente, começou a pensar você dá e risada, desconfiou. né? Mas a gente sabe que existe, infelizmente, né? E tipo, como era um preço super barato mesmo, né? Equivalente a uma passagem. Eu não sei, eu não sou mãe, não sou pai, mas eu imagino que deve dar um apertinho, né? Meu pai ficou desesperado, ele tinha certeza que era, mas aí ele começou a pesquisar mais, né? Uhum, Ele começou a seguir várias au pairs no YouTube. uhum. Não sei se vocês conhecem a Priscila Sanches. Olha, outra propaganda gratuita aqui. O Pode canal da fazer, Priscila vai. Sanches é maravilhoso. Ela sempre tem várias histórias, assim, de ex-au pairs, né? E o meu Uhum. pai, ele começou a seguir o canal dela e ele mandava pra mim, filha, você viu essa história aqui desse au pair? Ó, toma cuidado na hora que você for escolher a família, viu? Ah, que bonitinho. Ele Então, começou a fazer até dar o Google. sim, ele começou a pesquisar no Google, pesquisar agência e tal, e Aham. pesquisava no YouTube, no Instagram. Ele virou agora a maior fã das au pairs.
Que legal. Então, assim, de certa forma, esses conteúdos online, além dessa pessoa que te deu essa luz no seu trabalho e falou, né, por que não? Vai lá e faz um teste, né? A gente sabe que o programa de au pair você tem um Uhum, visto temporário, mas até tem, você tem um post sobre isso, o que fazer depois, que com certeza você já deve estar meio que uhum, se programando para os próximos passos, apesar de não estar aí, assim, na cara, mas tá, né? Então, com certeza você já está pesquisando. Mas eu acho que assim, só o processo em si da experiência, acho que já super vale, né? Você super aprende uhum. muitas coisas aí. E depois, se você quiser continuar outras formas, quem não viu o post da Liza, vai lá no perfil dela. Pode fazer o seu merchan agora. Sim, tem vários conteúdos lá no meu perfil, tanto para futura au pair, quanto para au pairs atuais e ex-au Uhum. pairs também, né? Então, nesse post que a Karen está falando, tem várias possibilidades de o que você pode fazer depois do seu programa de au pair, né? Então, tanto como utilizar o seu inglês para melhorar o seu currículo, voltar para o Sim, Brasil, conseguir uma posição melhor, ou até mesmo o au pair pode te abrir muitas possibilidades e muitos caminhos. Você pode tentar ficar aqui nos Estados Unidos e fazer né, estudar aqui, um college aqui, alguma coisa nesse sentido, ou uhum. descobrir uma nova profissão, ou renovar o amor pela profissão que você já tinha, ou alguma coisa assim, Sim. ou até mesmo despertar a sua paixão por viagens, intercâmbios e te incentivar a fazer um novo intercâmbio, que é o que aconteceu comigo, no caso. Então, Sim, eu já estou. conta aí então, já que você já começou, eu falei, não vou ser tão atrevida, né? Vamos deixar ela falar. Mas assim, você então já tem um plano futuro e que tá até lá no seu perfil, né? Conta aí pro pessoal. O meu plano futuro meu programa de au pair vai acabar aqui dia 31 de março, então eu quero voltar para o Brasil, né? Matar a saudade da família, do Brasil, da comida brasileira. Já tenho uma lista de comidas que eu quero comer quando eu voltar para o Brasil, Você não tá gostando obviamente. do churrasco americano, não? Menina, não tem nem sem graça. Churrasco americano é salsicha e hambúrguer. Que churrasco? Eles não sabem que é bom, né? Não sabe o que é bom. Enfim, voltar para o Brasil, uma saudade da comida brasileira, da família Uhum. e partir para a França, né? Como sabemos, agora Aham. existe au pair na França, né? E sempre foi um Uhum. sonho muito grande para mim conhecer a França, Paris. Eu amo Paris e o Uhum. Museu do Louvre. Então, vai ser assim um sonho realizado. Então, agora que eu descobri que existe o au pair na França, ninguém me segura. E você vai para a França, já tem esquematizado a família que você vai, ou você vai lá como turismo e lá você vai encontrar como é que funciona? O au pair na França também agora tem um visto de au pair, então Uhum. você encontra a família pelo site do Au Pair World. Não tem uma agência igual Uhum. aqui nos Estados Unidos funciona com agência. É um site, você faz o seu cadastro lá e encontra a família. Eu ainda não encontrei a minha família, mas Sim. estou ainda no processo de busca. Vou Uhum. mostrar tudo isso também lá no meu perfil, no meu Instagram. Ainda não comecei a mostrar muito, mas assim, ainda estou no processo de finalizar a criação do meu perfil. Na verdade, eu terminei já de criar o meu perfil, Uhum. mas ainda não. Assim, quero melhorar algumas coisinhas ainda. E tô Sim. começando a conversar com algumas famílias, mas ainda vou mostrar isso mais no meu Instagram, como funciona certinho. Então, ainda não tenho a família, Uhum. mas quando eu conseguir a família, daí a gente fecha um contrato, assina um contrato, eles enviam por correio. E aí você agenda uma entrevista no consulado, na embaixada, o consulado da França, nos Estados Unidos, né, para tirar o Sim. visto. E aí vai com alguns documentos que você precisa ter um certificado de nível A1 básico em francês, essa carta com o host family e mais alguns outros documentos. E aí você tira o visto de au pair, que é válido por um ano. E aí depois você vai para a França e depois desse um ano você tem a possibilidade de renovar esse visto por mais um ano. Que legal. E assim, você que, né, agora tá com uma super experiência de au pair, né? Tanto aí nos Estados Unidos quanto agora começando na França. Que nem você falou, você ainda tá no processo de ir pra França, ainda tá, não terminou, né? Assim, ó, é essa família que eu vou, é agora, já tá tudo E, certo. Mas você tá nesse processo e já deve estar meio que fazendo uma comparaçãozinha entre os processos. Você viu assim, ah, pra mim, Estados Unidos ser mais tranquilo, na França tá tendo essa dificuldade, ou o contrário? Você consegue fazer esse comparativo? eu ainda não fiz, mas eu consigo fazer agora para você. Ai, aquela que faz pergunta pega no pulo, né? Bom, eu acredito assim que pelo processo nos Estados Unidos você ter
você tem um pouco mais de suporte de uma agência. Pelo menos eu tive bastante suporte da minha agência. Uhum, Então, tive um prazo, por exemplo, quando eu quis fechar com eles, eu tive um prazo para terminar meu application. Então, assim, olha, tal dia eu preciso do seu application pronto. Fiz meu uhum, application, tudo, mandei. Eles, a minha agente, ela deu uma olhada e falou assim: olha, muda um pouquinho isso, arruma isso aqui, não precisa uhum, colocar isso, ou coloca isso. Então, ela deu uma repaginada no meu application e aí uhum. mandou para aprovação. Foi aprovado, aí também teve, assim, a diferença maior, eu acho, no processo dos dois, é que quando você está online pela agência que vem aqui para os Estados Unidos, você não consegue ver quais são as famílias. As famílias que veem você. Então, a gente não tem controle nenhum Hum, no começo desse processo. Então, a família que vai fazer a primeira seleção, aí a família vai entendi. lá e te escolhe, quer conversar com ela. Aí sim você tem o poder de escolher se você quer conversar com aquela família ou não. Uhum, E você tem um limite de três, acho que são, no momento são três famílias só que você pode ter no seu perfil. Quando eu fiz eram seis. Mas agora você pode ter só três famílias no seu perfil. Então, se três famílias mandaram a solicitação para você, você só pode aceitar aquelas três. E aí o seu perfil não será mais visto pelas outras famílias enquanto você hum, tiver aquelas três que você está conversando. Então, você tem que fazer uma escolha, todo tempo você tem que estar entrando para ter certeza que não tem sempre as três famílias ali e ver assim, essa aqui eu não gostei tanto, vou deixar ela aí para eu abrir espaço para ter família. Então, você tem que estar entendi. fazendo esse joguinho e aquilo de você não ter o poder inicial de escolher qual família que você quer. No Uhum, site do Au Pair World, para você ter au pair, né, na Europa, uhum. já é diferente. Você tem esse poder, você consegue ver todas as famílias que estão disponíveis em todos os países, em todos os Você lugares. faz o seu E aí, merchan aí, com o seu perfil. isso, você faz o seu perfil, né? A Uhum, família consegue te ver também e vir conversar com você, mas você também consegue ir lá e encontrar a família. Então você uhum. consegue ir lá, nossa, que família bacana, gostei deles. Você consegue ir lá e mandar uma mensagem para eles, coisa que na Cultural Care, nas agências aqui nos Estados Unidos, você não consegue. Que Então, isso que é coisa. bacana também, que você tem um leque de opções maior e você tem um poder de escolha inicial também, diferentemente do que para vir aqui. Então, eu acho que essas são as Uhum, principais diferenças. O suporte que você tem da agência, né? sim. E a agência também acaba sempre mandando famílias no seu perfil, divulgando o seu perfil para você. E Uhum. aí, mas aí tem esse lado negativo que você não consegue ver todas as famílias que estão lá para você. E aí no site do Au Pair World você consegue. Então isso é bem Você interessante. tem que ser mais independente se você quer ir para a É, Europa. Você tem que ser mais isso. proativa, né? Ser melhor Isso. na questão da própria propaganda, montar um bom currículo, né? É um Você bom se vira currículo, meio que sozinho, né? uma boa mensagem inicial. Então é você que Uhum. faz tudo, né? Então, e lá na agência você tem um suporte da agência. A agência você fala, olha, eu quero fazer. é, Quero mudar meu perfil assim, quero fazer isso aqui assim. Então, eles que vão mudando, colocando o seu perfil mais em destaque ou não, mandando famílias Hum, para você. E aí, no Au Pair World, você que tem que fazer tudo. Então, aí depende da sua disposição de ficar lá olhando as famílias, mandando contato e tal. E é mais assim. tá, então agora vamos uma questão que você indo para os Estados Unidos e indo para a França tem a tal da língua, né? Como que foi a É. questão da língua para os Estados Unidos e como está sendo agora o seu processo com a língua para a França, né? Já que você está indo para lá, que nível que você acha que, né, que vai Uhum. dar? Se você já fala, conta aí pra gente as dificuldades ou facilidades com as línguas. Tá certo. Bom, estão sendo processos totalmente diferentes Uhum, em relação à língua, porque quando eu vim para cá, meu inglês ele já era avançado. uhum. Eu pratico inglês desde que eu tinha, sei lá, 4 anos. Fiz um post recentemente contando sobre minha Sim. trajetória com inglês. Então, eu aprendi inglês desde que eu tinha 4 anos. Eu morei um período em Londres por 9 meses, quando eu tinha 8 anos de idade. Estudei numa escola britânica aí. Então, isso Entendi. ajudou meu inglês, assim, a avançar muito. E depois disso, eu fui praticando em casa, com seriados, músicas, conversando com a minha mãe, que ela também conversa inglês, ela era professora de inglês. Você só estranhou, Então, meu talvez, inglês. o sotaque? Ou não? Você estranhou o Até sotaque que não, britânico porque ali? Não, porque eu estava muito acostumada a consumir muito Uhum, conteúdo americano, sim, então o meu sotaque é bem americano, assim mesmo. entendi. Porque
pelas músicas, por ouvir muito Sim. e assistir muito seriado americano, acostumei. Hoje em dia eu estranho o britânico. Mas, Normal, né? Todo mundo é, que tá aqui estranha o americano e vice-versa, né? é, então, quando eu vim, eu já vim com o inglês avançado. Então, assim, Uhum, ele só melhorou e eu atingi um nível de fluência. Não fico mais tão nervosa na hora de falar inglês, né? uhum. Coisas assim, sinto mais segurança. Agora, com o francês, é outra história. Eu tô fazendo, eu tô Ai. fazendo aula de francês. O meu francês, ele é básico, quase inexistente. Eu sei Uhum. só me apresentar e acabou aí. Falar que eu não sei falar francês. Sim. Mas eu tô melhorando, né? Uhum. É um processo, né? Vai É com um processo, calma, é um calma, que vai processo. dar tudo certo. Tô fazendo aula toda semana, uma vez por semana, duas Uhum. horas de aula, e tá me ajudando bastante. Assim, tô sentindo que tá evoluindo, mas ainda tá indo aos poucos, né? Mas aí Entendi. também, fora as aulas que eu faço, eu tô fazendo uma aula online gratuita, também tem post no Instagram, onde eu falo Uhum. da dica pra aprender uma língua sozinha, né? Tanto o inglês, daí né, lá tem as dicas do que eu estou fazendo para aprender o francês agora. Então tem várias coisas, podcast, cantar Uhum. música. Já tô conseguindo cantar 7 músicas em francês. Olha, tá. E É, assim, quanto tempo assim que você começou, que você decidiu ir para a França? Você falou que você já tinha o desejo de conhecer Paris, mas já era algo quando você foi para aí? Olha, vou para a França. Como você disse que não sabia dos outros programas de au pair, quando que surgiu essa ideia de avançar dois, para a França? 2 meses atrás. Foi quando eu falei assim, Ah, acho que eu vou pra lá. aham. É, Recente? recente, é. É, Que não. eu tava namorando antes, né? Então, assim, a Uhum, minha ideia era ficar aqui, né? Era o que eu queria, mas assim, no momento, enquanto uhum. tava namorando, mas não deu certo. Hoje eu vejo que foi pra melhor, enfim. E aí, quando a gente terminou, eu falei assim, beleza, é um sinal, vou pra França. Né, não gosto de ficar falando de ex, né? Mas já que já comentou, era daí ou era brasileiro? Ele era porto-riquenho, mas ele Ah, morava tá. aqui, Entendi. americano. É. Tudo bem, passou, gente. Passou, vamos avançar. Passou. Então, daí você Só falou, serviu vou. pra me dar um incentivo maior pra ir pra França. Se não deu certo, beleza, vamos pra França, Exato. bora lá. Às vezes a gente não entende as coisas, mas é uma coisa que talvez despertou um outro interesse agora e boa, nova fase. Boa sorte aí no Isso. seu processo de aprendizagem da língua, né? Como você disse, o au pair na França não é uma exigência super alta, né, de cobrança que você tem no francês, né? O A1, né, que seria o beginner do inglês. É um básico do básico, né? Tipo assim, Aham. só Rai Lorena. É o Rai Lorena da vida. Entendi. E Bonjour, assim, como é? bonjour, eu só sei falar bonjour, como ça va, nem é isso, né? Mas assim, você no fim das contas, chegando lá, você acha que o inglês pode te ajudar com isso, inclusive na Eu, seleção? eu acho que sim, porque a Uhum, maioria das famílias no perfil do Au Pair World, eles já deixam lá, eles sabem, né, que quem tá indo lá uhum, normalmente não tem um nível bom de francês, né, justamente por isso que estão indo lá, para aprender a língua, para melhorar a língua. Teve sim. muitas au pairs na França que eu conheço que foi assim com um nível praticamente zero de francês, né, que é Uhum, o caso da Bruna Lewis também, ela tava ontem, uhum, quinta-feira, ela tava no meu perfil falando sobre sim. isso, ela disse que ela foi assim, com nada de francês. É, então, eu acho que é bem possível. E as famílias, elas sabem isso, elas entendem isso. E muitas delas colocam um nível bom de inglês ou Uhum, básico de francês. Né? Então, eles sabem. Tem muitas famílias também que pedem, às vezes, que pedem um nível avançado de inglês para conversar em inglês com as crianças também. sim. Então, talvez o meu inglês ele ajude, sim, tanto a me comunicar no início ou até mesmo fazer parte da minha função lá com o au pair. Assim, pelo que eu vejo, né, até das meninas que já passaram por aqui contaram, até o que a gente vê também da Europa em si, eles curtem, né, saber que os filhos podem estar aprendendo inglês, já que o inglês é a língua mundial, né, assim, lógico, né, entra Uhum. toda uma questão comercial aí, política, etc., de ideologias e tal, mas, enfim, o inglês tem muito a contribuir, então os franceses até têm inglês nas escolas, mas é quase que o nosso inglês do Brasil, né? Na escola, aquele bem Uhum. básico, bem. Verbo Esse to que você be, falou né? aí, só o Highlander, É o Rai Lorena. só o verbo to be, exatamente. Então,
Eu acho que é bem isso mesmo. Pode ser vantajoso, sim, o inglês. Lógico que, naturalmente, você vai aprender o francês. Eu acho que isso vai ser tão bom para você quanto eles aprendendo inglês com você e português. Por que não, né? Porque não? Por que não? E eu acho que logo, logo você já tá pegando suas malinhas, já tá com tudo certo. A gente vai seguir te acompanhando, com certeza. Vou mostrando todo o processo lá. Quero mostrar tudo, desde, como eu falei, desde como vai ser a entrevista com as famílias, o perfil, o visto. Vamos embora junto. Sim. E aí, até lá na França, vocês vão me ver chorando em frente da Torre Eiffel. Ai, que Certeza que eu emoção! Não, olha, eu acho que só a bagagem que você vai adquirir já vai ser válida, né? É bem isso que eu vi no seu post até que você comenta. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vai de au pair, né? Você vai limpar a bunda de criança, vai cuidar de criança, vai ter que às vezes educar, né? Porque a gente sabe que às vezes muitos pais trabalham muito tempo fora, né? Tem au pair, tem tempo de horário, de contrato e tal. Uhum, Mas a gente sabe que algumas exigem um pouquinho mais, né? Vai de família para família também, de lugar para lugar. Mas enfim, uhum. eu acho que a aprendizagem que você está tendo vale para a vida, né? Se nada certo, se tiver que voltar para o Brasil, você Muito, tem, muito, né? vale muito a vida. Eu acho, eu cresci muito estando aqui. Uhum, Eu passei por dois processos de autoconhecimento e transformação. O primeiro uhum, foi o programa de intercâmbio, que por si só já é um grande crescimento assim que a gente passa aqui, porque você tá longe de todo mundo, você é completamente fora da sua zona de conforto, morando com pessoas que uhum, você nunca conheceu, nunca conviveu antes, né? Cuidando de crianças, que isso já exige uma responsabilidade muito grande, não um amadurecimento muito grande, porque você vai estar servindo de modelo ali para crianças, né? E uhum. querendo ou não, né? Monkey see, monkey do, né? O que eles veem, eles querem copiar, né? Então, isso já é um crescimento muito grande. E o segundo processo foi a minha transição capilar, porque também Sim, é um outro processo de mudança e eu passei os dois juntos, né? Pra quem não sabe também, eu passei por esse processo de transição capilar. Esses cachos são novos. E, então eu passei por esse processo durante o programa de au pair, então foi um duplo processo de conhecimento, né? De autoconhecimento, de mudança, transformação. E é muito interessante ver, tipo, as pessoas que me conheceram antes do au pair e uhum, hoje, e esses dias eu estava conversando com uma amiga minha da faculdade, e ela aham, mandou uma mensagem para mim no meu direct, falou assim, nossa, Lari, que incrível ver a sua mudança, o seu crescimento, né? uhum. Você parece uma outra pessoa, assim, mudou para melhor e amadureceu. E às vezes pessoas até que não me conheciam direito, assim, que me conheceram no início do meu processo de au pair, quando eu comecei a fazer Sim, os vídeos no canal do YouTube, falando sobre que eu ia vir para cá ser au pair e tudo mais, que eu estava no Brasil ainda, e me veem hoje e falam, nossa, como você mudou, como você se transformou e tal. Então isso é aham, muito legal, assim, de ouvir e de perceber que as pessoas também perceberam essa mudança que eu senti, assim, interiormente. com Então, certeza. foi e será, assim, um aprendizado e uma coisa que eu vou levar para sempre. Com certeza. E eu tenho certeza que a transição capilar é só uma questão de que você agora viu qual é a sua identidade, né? Começar a gostar de si próprio, falar assim, eu vou usar o meu cabelo, eu quero assim, gosto assim, sou bonita assim. Eu acho que tem muito disso, né? De você se reconhecer como pessoa mesmo, e o cabelo vai ser um reflexo disso, porque ele faz parte de você, são suas origens, são Uhum. suas raízes e vai contar muito sobre isso. Que legal, parabéns por isso. Acho que é só aí, né? Só crescendo cada dia um pouquinho mais. E agora se prepara, que você vem para a França, outros recomeços e novas histórias com Sim, certeza vem por aí, né? novos ciclos se Falando em iniciando e história, conta pra gente algum perrengue, surpresa, né? Tipo, parte boa e parte ruim, assim, que você pode compartilhar com a gente. Teve perrengue ou não? olha, graças a Deus eu tive poucos perrengues. Tive poucos, assim, eu acho que eu me lembro assim de perrengues mesmo, eu acho que só tive tipo três. Ah, tá É, bom. um foi um perrengue chique. Conta o perrengue Vou, chique aí vou pra começar gente. O meu perrengue chique foi que eu fui para o Canadá, eu fui para Montreal Uhum. e eu não tinha roupa o suficiente, eu não estava esperando o frio Hum. daquele, porque eu nunca senti tanto frio quando eu senti aquele dia na minha vida, que eu achei que assim, eu ia perder as minhas pernas, eu achei que ia gangrenar tudo. Eu falei, pronto, morri.
Gente, Porque, essa olha, palavra é muito do pessoal do 25. norte do Paraná. Granguená. É até difícil de falar. Gente, E, foi horrível. e daí, E você eu não comprou? consegui explorar quase nada de Montreal, porque assim, eu não tinha calça, assim, a minha parte de cima até que tava tudo ok. Eu comprei um casaco que tava Uhum. beleza, mas eu não tinha calça, eu tava com duas calças e não tava dando conta, eu não sabia o que Quantos fazia. graus estava assim, você lembra? Tava, acho que menos 15 graus, menos 16 graus, uma coisa assim, talvez até mais, não lembro, mas tava bem Liza, tenso. semana passada, desculpa te cortar, mas semana passada eu entrevistei a Diana, que está no Cazaquistão. Ela saiu da Bahia com 37 graus, foi para menos 37. Tá louca, Você já pensou? Não, misericórdia, eu já tava a morrendo. gente. Tava menos 20, eu já tava assim, morrendo. Eu acho que era isso que eu tava fazendo, nem lembro mais. Mas tava muito frio, tava assim, um frio insuportável. E eu Eu não acho- conseguia andar. Eu fiquei no hotel e eu consegui andar, acho que assim, graças a Deus, o hotel que eu peguei, ele era bem no centro, bem perto dos lugares que eu Uhum, queria visitar. Mas teve dois lugares que eu não consegui ir, assim, que era pra ir numa rota gigante que tinha lá e num outro lugar, assim, meio bonito que tinha lá. Mas eu não consegui ir porque tava muito, 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 muito frio. Eu andei acho que umas 4 quadras em volta assim de onde eu tava, fui em alguns lugares, mas gente, tava insuportável. O vlog Me- daquele dia foi só eu reclamando do frio. Meu Deus. E então esse foi o perrengue chique, eu não tinha roupa pra suportar o frio de Montreal. Você foi por férias, holiday? Ou você Foi nas foi minhas, de. Ah, entendi. foi nas minhas férias. Eu tive 2 semanas de férias e eu passei uma semana no Canadá. E, nossa, foi lindo. Eu amei Toronto, amei Quebec, mas Montreal tava muito frio. E você, Ah, até uma curiosidade aí, você pode viajar no primeiro ano, né, de au pair? assim, para viajar fora do país, geralmente Aham. no primeiro ano somente. Alguns países você pode no segundo ano. Eu acho Uhum. que, não tenho certeza, mas eu acho que Canadá e México talvez você pode no segundo ano. O problema Sim. é que, assim, o visto de au pair aqui nos Estados Unidos, ele é válido somente para um ano. Você pode tirar um novo visto, mas você Uhum. precisa fazer isso ou no Brasil ou no Canadá. A minha intenção era conseguir renovar e tirar um novo visto no Canadá, só que eu não consegui data no consulado para fazer isso no momento que eu estaria lá, e era a única semana que eu tinha de férias, então eu não consegui renovar. Uhum. Então, assim, você tem você recebe no seu segundo ano, se você não fazer o novo visto, o seu visto fica vencido, mas você recebe uma carta, que é o DS 160, eu acho, DS 2019, eu acho, que você recebe falando que você tá legal aqui nos Estados Unidos, você pode ficar aqui e tal, só que você não pode viajar para fora do país com somente essa carta. Então, você pode Entendi. viajar em qualquer lugar dentro dos Estados Unidos, mas não pode sair do país porque provavelmente você não vai poder voltar. Entendi. Então, É, se for viajar sendo au pair nos Estados Unidos, o primeiro ano é mais fácil do que o segundo. isso é mais fácil. A Hum. menos que você volte pro Brasil e aí, né, durante Faça. o seu primeiro ano e faça o visto de novo. Entendeu? É o Que mesmo gasta um processo. pouquinho mais, né? Paga faz o mesmo processo tudo de novo, né? Paga cento e Uhum. sessenta dólares de novo, né? Então, assim, Entendi. daí Talvez não convém, né? talvez não compense, né? Eu não queria voltar pro Brasil para fazer isso. Eu queria, assim, voltar, fazer no Canadá, mas acabou que não deu certo. Tem gente que consegue, mas eu não consegui data, infelizmente. Então não deu pra fazer. Entendi. E que de surpresa, assim, que você fala assim, nossa, não esperava, teve algo, aqui, algo assim que você falou, nossa, que legal. Ahn, Tirando tudo isso que você falou da língua, que você desenvolveu muito mais, né, das eu acho viagens, que né? uma decepção que eu tive aqui nos Estados Unidos, foi uma Uhum, grande decepção, foi quando eu fui pra Las Vegas, porque eu achei que uhum. o letreiro de Las Vegas, sabe aquele letreiro Welcome to Las Vegas? Aham. Eu achava que ele era enorme, que ia ser assim, ó, sabe, uau! Welcome to Las Vegas! Aquela coisa Aham. gigantesca, assim, linda, 2 metros de maravilhosa, altura. um negócio pequenininho. Eu falei, eu estava ficando no Caesar Hotel e esse letreiro é lá na puta que pariu. É lá Aham, no comecinho da cidade, no finalzão da estrada. Andei aham. quase 40 minutos a pé.
tipo, pra chegar lá. E assim, foi beleza, foi tranquilo, porque eu tava pelo menos olhando os lugares, sabe? Parava Ansiosa para conhecer o grande letreiro. andando e parava nos hotéis, nos cassinos. Então, assim, foi ok a caminhada, Aham. mas foi longa. E eu estava Uhum. super ansiosa para ver o negócio. E eu fui chegando, mas a gente tá chegando, mas eu não tô vendo esse letreiro. Cadê esse letreiro que eu não tô Tô vendo? Cheguei lá, perdida. o letreiro um pouquinho maior que eu. Tipo assim, 2 metros de altura o letreiro. Eu fiquei assim, é Você sabe, esse o letreiro? você sabe que assim, Sério? não que foi uma decepção desse tamanho, mas às vezes a gente vendo filmes, né, a forma com que a câmera é posicionada, gente, é muito diferente mesmo, né, do real, né? E Sim. como que são coisas que marcam, né, esses países, essas cidades, e que a gente fala assim, meu, olha, um dia eu vou lá. Daí quando você chega, você fala, ah, às vezes até razoável. Você fala, ah, é ok. É a mesma coisa, assim, eu não fui pra França ainda, né? Mas talvez você vai olhar lá a torre lá e vai falar assim, mãe, oxe, era só isso? Tem gente que fala que não é muito grande, não. Não Nossa, eu conheço. vou ficar muito. Vamos ver o que você vai falar. Vamos ver. Vamos aguardar esse outro, Eu tô essa outra decepção, talvez. ansiosa, quero só ver como vai ser. Ou aquela piramidezinha que tem na frente do Louvre também, né? Se olhar e falar assim, Ah, ah, mas é essa piramidezinha? Vamos ver. é só isso aí? Não, não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei. Eu Quem espero que não. sabe? Eu Não, acho que eu vou dar um passeio pra lá em março, se tudo der certo, né? Se essa pandemia não atrasar. Mas eu me acho que eu conta. também vou dar um passeio lá. Daí eu, quem sabe eu conto. Mas eu tive uma cunhada que morou lá, ela gosta. Só que ela fala que a torre não era muito alta, não. Opiniões, Mas né, gente? São visões, né? Vou aguardar às vezes ela tá o pensando seu que era o futuro. tamanho do Empire State Building, né? Aí também, às vezes Aí é também não a dá. impressão dela. Ah lá, a Paty tá falando que você vai amar Paris. A Paty já Ah, conheceu. Então, aguarde, aguarde. Tá, e agora que você decidiu ir para lá, que você está se preparando para isso, né? Fazendo essa parte do currículo, estudando a língua, tua família não falou assim, meu, você não ia voltar, não? Não teve nada assim que eles falaram, e agora eles falaram assim, ah, agora já saiu mesmo, não volta mais. tava todo mundo achando que eu ia ficar aqui, né? Então eles já estavam Uhum. acostumados. Aí depois que eu falei que eu ia pra lá, daí eles ficou, tá bom. Meu pai, meu pai que eu falei, queria que eu voltasse, ficasse lá no Brasil, né? Depois Aham. que ah, não, agora você volta pra ficar aqui, né? Eu falei, não, vou Tcharam. continuar pensando. Você, você é filha única? Eu sou filha única. Hum, é. É. Você mata os velhos, né? Desculpa, nem é velho, tá? Papai e mamãe, não me entendam mal, é que eu chamo os meus de velhos. E olha que eu sou a do meio, tem três, né, no meu caso. Bom, agora eu tenho uma irmã agora, assim, meu pai Uhum, casou de novo, né? E aí aham, tem a filha da minha madrasta, daí somos irmãs, mas aham. é minha irmã. Aí meu pai tá ocupado com ela agora. Aí agora você já falou Mas assim, assim, não, agora eu vou voar agora. Tô indo, vou pra tudo que é lugar. Enfim, você assim, eu sei que isso é uma pergunta, talvez, até você fala, meu, mas você já tá falando lá na frente, né? Não tô falando pra você se preocupar lá com a frente, não, mas às vezes na sua cabeça você já meio que desenhou. Depois da França, você pretende ainda continuar explorando? Pretende ficar na França? Você não sabe. não sei. Não faço ideia. Daí é querer muito da minha habilidade de planejamento. Aquela que pergunta, gente, mas vocês também. Ih, se perguntar pra mim, gente, pra que se preocupar com amanhã? Vamos viver o hoje, só o agora, tá bom. Eu tô me preocupando em chegar lá na França. Depois que eu chegar lá, daí é outros 40, né? Não sei do que eu vou Sim. fazer, não sei como vai ser, mas eu queria continuar, sei lá, talvez uma coisa que eu continue viajando, que eu continue Uhum. explorando. Tô gostando, por enquanto tô gostando dessa vida de viajante, exploradora e Dora Aventureira. Despertou meu lado Dora Aventureira, entendeu? Você viu que o au pair sabe até de desenhos de crianças, né, gente? Vejam bem. Deixa eu até te perguntar sobre a profissão em si, né? Você já estava trabalhando com fisioterapia, você já era formada na área. Você teve esse choque de trabalhar com outra coisa? Para você foi até mais legal? Você Uhum. viu, às vezes, o desprezo de alguns em relação à sua profissão, em relação à sua formação? Vocês falam, nossa, você se formou e de repente agora você está indo num negócio que não te exige uma formação. Você sentiu isso de alguma forma? Que algumas Teve algumas pessoas falam de pessoas preconceito, né? é, Fê?
Teve algumas pessoas, sim, que inclusive o Reels que eu Ai, vou meu postar Deus. hoje vai ser sobre isso. Aham, lá vai eu mandando Mas ela dar nomes, já sai a mó brigueira aqui. nada, eu vou dar nomes não. Não trabalho com nome. Mas o Reels que eu vou postar hoje vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive. Aham. Mas teve pessoas assim que falaram, nossa, mas você vai largar sua profissão pra ser babá, limpar a bunda de neném nos Estados Aham. Unidos, né? Teve sim pessoas que falaram, mas assim, o que me motivou é que eu, assim, eu senti até um alívio quando eu cheguei aqui no começo, porque Uhum. o meu maior problema era que assim, que eu não estava muito feliz, era que assim, eu trabalhava como autônoma no Brasil. Uhum. E então, assim, quem trabalha como autônomo sabe como é triste. Puxar. Porque é puxado, porque você tem que sempre tem aquela cobrança de você, nossa, eu preciso X pacientes novos ou clientes novos esse mês para Uhum. conseguir fechar minhas contas. Né? Então aí você tem que correr atrás de cliente, faz orçamento e faz atendimento, faz consulta, né? Às vezes você conversa com 10 pessoas para conseguir fechar com uma. Então, Uhum. assim, é todo um desgaste. Você tem sempre que estar vendendo seu peixe, né? Pra pessoa. Uhum. Não, mas eu sou assim, porque eu sou, sabe? Você tem que sempre estar se falando, não, mas meu trabalho é melhor, meu trabalho é assim, eu trabalho assim, né? E Uhum. muitas pessoas, 9 pessoas das 10 que você vai conversar, não vão valorizar o trabalho que você teve, o esforço que você teve, até mesmo para você, a atenção que você tem, né, dispensou para aquela pessoa para estar conversando com ela e mostrando o seu trabalho. Então, isso estava me desgastando muito, 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 de ter que sempre estar correndo atrás de novos pacientes, a incerteza de nunca saber no final do mês se eu ia conseguir atingir o meu, né, conseguir atingir o Uma meu renda. mínimo, a minha renda Uhum. mínima aceitável, ou se eu ia conseguir fazer um a mais para conseguir fazer alguma coisa. Eu sempre queria viajar, queria fazer cursos, queria investir em mim, queria fazer coisas, mas eu nunca sabia se eu podia usar aquele dinheiro que sobrou no final do mês ou não para fazer Uhum. alguma coisa, porque eu não sabia como que ia ser o próximo mês. Sim. Então, isso assim, eu era muito nova, né? Dos 21 aos 24 eu tava trabalhando. Dos 21 aos 24 eu fui passando esse estresse. Então, quando eu cheguei aos 24 anos, eu tava muito estressada já, muito assim, nossa, essa que vai ser minha vida, entendeu? Já tenho 24 Aham. anos, eu tô ficando estressada Até já, querendo 70 ficar vou seguir desse pronta. jeito. Então, e aí, assim, isso tava me causando muito, muito mal. Então, foi um dos Uhum. maiores motivos, assim, também, que eu decidi vir pra cá. E se eu for comparar hoje, o meu salário como au pair com o dólar no nível que está, eu tô ganhando tanto quanto, às vezes até mais do que eu ganhava como fisioterapeuta no Brasil. Né? Uhum. Porque aqui a gente recebe US$ 200 por semana, eu recebo US$ 200 por semana. Se você for converter, o dólar hoje tá R$ 5,50. Sim. Hoje eu acabei de olhar. Então, assim, tá dando mais de R$ 1.000, né? Por Sim. semana. Então, assim, é um salário muito bom. E aí, no caso, você mora com a família, você não tem que pagar despesa nada, né? Esse Não valor é tenho livre para você, né? ele vive pra mim aqui, não gasto nada, não gasto com gasolina, não gasto com comida. Só se eu for sair, fazer alguma viagem, daí sim eu gasto. Mas Uhum. fora isso, eles, né, arcam com tudo. Então, assim, em relação. E aí, quando eu cheguei, então, eu não tinha essa preocupação de ter que correr atrás e ficar falando com a pessoa, isso, aquilo, outro, aquilo, outro. Toda quinta-feira eu tinha meu dinheiro na minha conta, conseguia fazer o que eu queria com o meu dinheiro, conseguia me planejar, conseguia planejar viagens, planejar Uhum. coisas que eu queria comprar. Então, isso para mim foi um grande alívio, assim, sabe, quando eu cheguei. E aí, depois, quando fiz a comparação do salário, tudo, quando alguém veio falar, nossa, mas você largou sua profissão, aí eu falo pra pessoa, mas aqui eu tô recebendo a mesma coisa que eu recebi no Brasil. Ou às vezes até Uhum. mais. E a pessoa fala, nossa. Então, eu Sim. acabo entendendo, sabe? Mas a minha Eu preocupação acho que mais ainda também pela experiência, né? Tipo, lógico, tem gente que não também. tem isso, não, que curte a profissão que já tá, apesar desses Uhum, perrengues que você fala para conquistar clientela e tal. Tem gente que leva jeito para isso e tá tudo bem, não tem nada de uhum. errado com isso. Mas acho que o problema maior mesmo é estabelecer essa regra, né? De falar assim, ah, você se formou, você tem que trabalhar com isso. É meio óbvio que você estuda para? Mas às vezes os caminhos vão levando para outros meios, né? Outras formas de E outra, você. aqui as coisas são muito mais acessíveis, principalmente você recebendo em dólar, né? Uhum, Então, eu já conheci 10 estados aqui nos Estados Unidos, uhum, nesse 1 ano e 6 meses que eu fiquei aqui. Muitos deles eu viajei com a minha host family.
e outros também eu viajei por conta. E é muito mais barato você conseguir pagar uma viagem daqui pra lá. Por exemplo, eu já fiz 4 vezes para três vezes para Nova York. Uhum. Que E assim, cidade que você tá mesmo? eu tô em Washington, D.C. Aham. Tô na Arlington, Virginia, mas é tipo 15 minutos de D.C., que é a capital dos Estados Unidos. E aí, isso são 4 horas de ônibus de Nova York. E eu já Uhum. consegui passagem de DC pra Nova York, tipo, R$ 10, dez Uhum. dólares. Então, Aham. assim, é muito barato, muito em conta. Então, dá pra... uma coisa assim, viagens que eu fiz aqui, coisas, lugares que eu fiz, lugares que eu visitei, coisas que eu fiz, que se eu tivesse continuado no Brasil, trabalhando de fisioterapeuta, com o salário que eu recebia, com as coisas que eu, né, que eu consegui, mas com todas as responsabilidades que eu tinha, Uhum. iria demorar muito tempo para eu conseguir vir para cá e bem provavelmente eu não conseguiria fazer metade das coisas, passar metade do tempo que eu fiquei aqui, né? Sim. Assim, não tem como comparar E a até experiência, mesmo a acho que dentro do oportunidade. Brasil, né? Essa questão de viajar, assim, você conhecia o Brasil? Assim, de explorar, você teve a oportunidade de Não, sair explorando o Brasil? não. Inclusive também é um objetivo que eu quero. Eu quero fazer alguma viagem quando voltar para o Uhum. Brasil agora, Sim. né? Tempo eu quero explorar mesmo, sair viajando, buscar maneiras baratas e práticas para sair viajando, para explorar um pouco do país mesmo, porque eu sinto agora que eu conheço quase nada do país, né? Agora, como eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer o meu país também, né? Mas Sim. mas eu também não teria condições, assim, eu já fui pro Rio de Janeiro, mas assim, não era tão fácil, tão barato pagar as coisas, Uhum. viagens no Brasil, como recebendo em real, do que como é aqui nos Estados Unidos, recebendo Com em a dólar do moeda país. do próprio país, né? É. Porque é muito mais acessível viajar aqui do que viajar no Brasil, comparando, tipo, moeda em Já, moeda, né? já que você é de Londrina, agora é minha hora de fazer um merchan. Tem uma amiga minha, Keila, que é do Turistando pelo Paraná. Ela faz vários turismos dentro do Paraná. Como você vai pra lá? Vai que numa dessas você quer conhecer cachoeiras. Ela sabe tudo que esses lugares aí. Adorei, eu peguei muito amor aqui nos Estados Unidos de fazer trilha. Uhum. Porque aqui tem muita natureza, tem muita trilha, tem muito parque, muita coisa. E eu tô amando. E eu quero fazer, assim, umas trilhas, E é uma coisa. engraçado que a gente é um pouco. Não é que o Brasil não tem isso, o Brasil tem todas essas riquezas também, né? Lógico que Uhum. às vezes não tem tanto investimento em algumas coisas, mas existe. E às vezes a gente não tem, né, esse hábito, né? Eu não sei se você É, estranhou a questão do pessoal nos parques aí, como eles se sim, aqui eles divertem. todo mundo sempre no parque. Acho que é porque o verão, o inverno e o outono eles são tão Uhum, longos e frios aqui, né? Até a uhum, primavera tá tão quente. Então, quando chega o verão, que tá calorzão, o povo aproveita o máximo. Então, sim. eles têm muito costume de sair, né, ir pro parque, explorar e fazer as coisas. E eu acho que também, assim, quando a gente tá no Brasil, a gente fica muito na nossa rotina, naquelas coisas que a Uhum, gente tá acostumado a fazer. Então, se você é uma pessoa que não é acostumada a fazer trilha, ir para parque e tudo mais, os seus amigos também estão ali. Quando você vem para cá, a maioria das pessoas estão fazendo isso, buscando coisas diferentes para fazer. Então, aí acaba que você cria um novo estilo de vida aqui também, sim. né? Então você acaba buscando, fazendo coisas diferentes do que aquilo que você estava acostumado a fazer no Brasil também. Então, acho muito interessante. E dentro A desse maioria estilo de vida, teve dos algo que você fala assim, nossa, isso eu mudei, não faço mais. Teve algo assim que você fala. Por exemplo, eu diminuí muito o sal da comida. Eu colocava sal, a comida já estava salgada e eu já jogava o sal. E agora a comida, aquela que eu comia, que eu colocava sal, até ela eu acho salgado. Tipo assim, é uma coisa boba, mas é como tudo muda mesmo, né? A gente muda bastante coisa. Até eu fui pro Brasil agora em dezembro. Aí eu estranhei algumas coisas. Minha mãe tá um aí, ela vai falar assim, essa filha é folgada, né? Mas todas as comidas eu achei um pouco salgada. E eu falo assim, gente, eu achei um pouco salgada. Não me leve a mal, mas é que muda mesmo o paladar, né? Uhum. Ai, não sei, eu acho que também a questão do sal, talvez, porque também eles não colocam muito sal na comida aqui Uhum. também, né? Mas o arroz eu sinto falta, o arroz eu sinto falta, porque o O arroz fica parecendo um churrasco. arroz doce, assim, sabe? Aham. Não gosto, mas não sinto tanta falta de comer, assim, um prato de arroz todo dia, o Arroz, café da manhã feijão. quente, né? Então, acho que seria mais isso, assim, de hábitos. Acho que foram mais hábitos que eu adquiri do que hábitos que eu perdi. Entendi. Entendi. Uhum. O que talvez você sente muita falta hoje é o tal do churrasco que você falou, né? Nossa, churrasco. Nossa, tô apaixonada por churrasco. Churrasco com Ai, meu espeto, Deus. melhores.
Exato, e é um choque, né? É uma coisa boba, assim, a gente vê nos filmes, gente, é igual nos filmes, né? Eles comem salsicha no churrasco, é uma coisa que você fala assim, hambúrguer, por quê? É, e esse é o cachorro-quente deles, é o pão, a salsicha. Acabou. Aham. É isso. No Cadê aquele máximo, molho? A isso. maionese? Não tem nada, não tem nada. Legal. E assim, é lógico que aí você está trabalhando como au pair, né? Você não teve assim experiência com moradias, de pesquisar preços de aluguel, mas assim, o que você viu de casas, o que você viu de estrutura, assim, você estranhou muito do que é no Brasil? Ah, é bem diferente as casas aqui do que as casas no Brasil. Eu sei que aqui na Uhum, região onde eu moro é bem caro, sim. o aluguel das casas e as casas também são bem caras. Por exemplo, aqui onde eu moro tem casas que custam US$ 1 milhão, US$ 2 milhões. E são casinhas pequenininhas, se não são tão Uhum, grandes, assim, são tipo, pequenas. É, uhum, a maior diferença que eu percebi das casas aqui, das casas no Brasil, é que a maioria das casas aqui tem sótão e basement, né? E o que é o uhum, porão e o sótão, né? É, e o porão não é aquela coisa assim, macabra, escura. Normalmente é só aham, um andar extra da casa, né? Então aqui eu tô, por exemplo, eu tô no basement aqui agora. E aqui eu uhum, tenho tudo. Eu tenho uma sala, tenho meu quarto, tenho banheiro, tenho assim, tudo aqui. E o que mais que tem? A casa inteira, todas as casas praticamente tem um sistema dentro da casa de aquecimento e uhum, refrigeração. Tipo, tem uns dutinhos que tem assim no teto, ou às vezes no chão. E aí você controla, tem um botão central que você controla para deixar mais quente ou mais frio. E isso todas as casas têm. Todas as casas normalmente vêm equipadas já com fogão, uhum. né, pia, Não algumas tem vêm aquela até com mudança geladeira. toda, né? Quando se muda, leva Não, tudo. a maioria das casas dos apartamentos, principalmente, já tem geladeira, fogão, micro-ondas, né? A Uhum, cozinha ela vem inteira equipada, lava-louças, já vem com máquina de lavar, máquina de secar. Todos os apartamentos normalmente tem isso, a casa normalmente às vezes também tem, a maioria. Acho que depende uhum. da casa também, né? Mas apartamento sempre, sempre tem. É, E deixa eu ver o que mais. E é isso, o máximo de móvel que você coloca. E tem closet, né? Sempre tem os closets Uhum. embutidos também em todos os quartos. Então você nunca precisa comprar closet, o máximo que você compra uma cômoda, né? Cama, sofá, mesa, essas coisas. Cadeira. Só o básico, né? A É o básico. estrutura mais pesada, que é aquela das mudanças que a gente sofre, a gente vê que é bem diferente mesmo, né? Que Aham. geralmente ficam nas casas. Você muda, mas as coisas ficam na casa. É, fica. Geladeira, fogão, máquina de Aham. secar, máquina de secar, dishwasher, né? Também. A máquina de lavar louça, então você falou, nossa, aqui tem todas, né? Não é um luxo, né? Eu não sei você, mas eu Não, achava que era um luxo no Brasil, e é, porque é caro, é. né? No Brasil é luxo, né? Nossa, a minha felicidade é que é a máquina de lavar louça, gente, porque eu odeio lavar louça. Vai mal Eu medo. acostumando. Pois é, eu chegava no Brasil mal acostumada agora. Ai, Não, aqui na minha casa até tinha, mas aí queimou, estragou ali, então a gente tá sem. Eu tô lavando na mão mesmo, que a casa a gente divide, então é. Mas até que essa parte é tranquila. Mas uma secadora é tão bom, né? Uma secadora de roupa. E esses papos, né, de dona do lar. dona de Bora, casa. então, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente acabar com o nosso tempo, tá quase estourando. A sua relação, Uhum. assim, com as famílias, né? A experiência com o au pair, você passou por uma família ou você chegou a trocar? Desde Eu quando você troquei tem? de família. Tá. Passei por duas famílias. Eu tive um rematch no meu segundo mês. Entendi. E assim, foi, foram tranquilas as relações, né? Para o pessoal aí que tá pensando em ser au pair, né? Porque às vezes a Uhum. gente sabe de toda essa parte vantajosa, a cultura que você está adquirindo, conhecer outras pessoas, uma língua tal. Mas tem também essas situações que às vezes, né, pegam só assim, você perde algumas liberdades, ou você ganha liberdades quando a gente se distancia de algumas pessoas daquela rotina do Brasil, né? Uhum. Mas também você pode perder devido ao dono da casa e o host, né? É. Trabalhar com a família não é assim, morar com uma família, né? Morar com os Uhum. chefes, né? Não é assim 100% tranquilo, porque Sim. são os chefes, né? Então você nunca vai estar 100% à vontade. É aquela coisa. Sinta-se em casa, mas lembra que você não tá em casa.
né? Então não dá pra você sair andando de calcinha por aí, igual você pode Aham. fazer em casa, shortinho super curto pra dormir, de dormir, entendeu? Coisas Uhum. assim, né, que às vezes a gente, no nosso tranquilidade, no nosso dia a dia, se a gente estivesse morando sozinha ou com a família, às vezes a gente não faria, né? Ou colocar sempre música muito alta, às vezes Uhum. não se importar e, sei lá, coisas assim, mais. É tão automáticas, né? São tão É, automáticas essas coisas que quando você assim, perde. largar uma bagunça na sala, entendeu? Coisas assim que às vezes a gente faz na nossa casa, mas que quando você tá morando com outras pessoas ou com seus chefes, é uma coisa que não dá pra você fazer, né? Aham. Com a minha primeira família, eu tive meu rematch, né? Não deu muito certo. Não teve, assim, um motivo específico. Não foi uma história macabra, igual a gente escuta de muitas au pairs, né? Que Sim. foi, nossa, é horrível, a host family. Não, o meu problema maior, acho que foi que nossa comunicação não funcionava muito, Uhum. as expectativas que a gente tinha não estavam alinhadas, então o que ela esperava que a au pair fizesse era uma coisa diferente do que eu vim esperando fazer. Eu vim Uhum. cuidando de adolescentes, era uma menina de 13 e um menino de 11. Então, Uhum. assim, acho que um problema maior também que foi que ela tinha ficado com a outra au pair por 2 anos, então a outra au Uhum. pair estava bem acostumada com a rotina, de como lidar com as crianças, e ela tava também, assim, meio que folgando um pouco já, sabe? Entendi. Então, quem passou pra mim a rotina toda foi a au pair, não foi a mãe. Então, assim, uma Uhum. das coisas foi assim, quando eu comecei com a au pair, ela falou assim, não, você fica com o menino fica o dia inteiro no computador, na televisão, no videogame, tá de boa, tá tranquilo. E ela fazia isso, então ela ficava no celular, ela ficava no computador dela, e o menino lá, assim, fazendo as coisas que ele queria fazer. E Sim. aí, ela me passou isso e foi o que eu tava fazendo também. Aí, em relação à tarefa, tipo, ela falou assim: ah, você só pergunta pra eles se tem tarefa ou não, e aí se ajuda se tiver, se não tiver, beleza. E aí, eu comecei a fazer as mesmas coisas que ela tinha me passado como funcionava, sendo que a mãe Uhum. não tinha me passado, né? E aí não tava bom pra mãe, porque daí ela via eu Uhum. fazendo, e ela falou: não, porque com a Paula não era assim, porque que Comparando. ela não é brasileira, tá? Ela era espanhola. Aham. Mas então ela ficava sempre comparando, ela não estava satisfeita com o que eu fazia, mas tipo assim, e pra mim, eu tava fazendo o que a au pair anterior tava fazendo, do jeitinho que ela Aham. tinha me mostrado, só que aquilo acabou que não era o que a mãe queria que eu Uhum. fizesse. Então a gente acabou tendo muitos atritos, muitas falhas de comunicação nesse sentido, então acabou que a gente falou assim, olha, não vai dar certo, Você leva o fumo do melhor. patrão e tá morando com ele, né? É bem que você falou, né? Então é complicado, assim. E aí eu vim já querendo viajar, querendo explorar, querendo conhecer a cidade. E aí eu Uhum. queria sair durante o final de semana. E ela veio falando assim, tipo, ah, você parece que não quer fazer parte da família, que você Uhum. não quer ficar com a gente, não sei o quê. Então eu me sentia desconfortável de sair durante a semana. Ficava sempre, toda semana, a semana inteira com eles. Nunca saía pra nada no final de semana. Então eu me sentia presa dentro da casa durante a semana Uhum. por meio de achar que eles achavam que eu não queria fazer parte da família, alguma coisa assim. E Entendo. aí, sabe? Então, eu não me sentia assim à vontade pra ficar saindo. Aí agora aí a gente teve rematch, tudo, mas assim, ela me apoiou super no rematch, ela foi muito boa, foi um rematch amigável, Legal. né? Ela deu uma ótima referência para minha host mom, para as famílias que me procuravam. Ela falava que eu era uma ótima pessoa, que eu era uma boa motorista. E, tipo assim, deu várias referências boas, assim, sobre mim. Então, ela me ajudou bastante. Não tenho o que Entendi. reclamar disso. Liza, E aí, ela um vai acabar. minuto. Um minuto para acabar, hein? Desculpa te Mas, acelerar. mas a minha família hoje, ela é muito boa e dá tudo muito Tá certo. tudo lindo. Que Só bom. tinha a minha no começo aí, mas deu tudo certo. Então é questão de ajuste. Se não der certo, há essa possibilidade de trocar, né? Por mais que às E vezes você fala, ih, meu Deus, será que agora deu ruim? Não, há chance de mudar, que foi o que aconteceu com você. Lais, eu isso. quero te agradecer. Super prazer te conhecer. Mal sabia que você era minha vizinha. Quem sabe um dia a gente se encontra por aí. Boa sorte nessas suas novas fases, que dê tudo certo. Dá o tchau pra galera aí. 20 segundos. Tchau, galera. Muito obrigada pela live. Desculpa que eu falo muito, então foi bem corrido, mas muito Eu obrigada. também. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o au pair, pode ir lá me chamar no direct que tamo junto, beleza? Segue a Liza, me siga também e vamos juntos transmitindo aí alguns conteúdos, coisas que ajudem vocês. Beijo, gente. Brigadão, viu? Beijo. Beijo, Obrigada. Liza.